Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 120 de Língua Portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre o gênero de texto notícia e hoje nós vamos estudar como é que esse gênero, esse tipo de texto é apresentado na internet. Então o nosso assunto é a notícia na internet. E como objetivos nós temos pesquisar e ler uma notícia vinculada na internet e identificar os elementos estruturais de uma notícia vinculada nesse meio de comunicação. Peço que vocês peguem o caderno de vocês de língua portuguesa, já separem lápis, caneta, borracha, para que vocês anotem se necessário, tá bom? Então vamos revisar um pouquinho, né? Nós já aprendemos sobre a notícia impressa lá no jornal, sobre a notícia na revista, já compreendemos, né, que o gênero se comporta, entre aspas, de maneira diferente, dependendo do meio de comunicação no qual ele está inserido. E hoje nós vamos estudar sobre a notícia online vinculada lá na internet. E para início nós vamos fazer a leitura de uma notícia publicada na internet, que é essa aqui, ó. Então nós temos o título, né, o resuminho e o lead que eu deixei em vermelho, que vocês já estão familiarizados com esses termos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, né? Então o título: Facebook lança ferramenta para avaliar a credibilidade dos usuários. O novo algoritmo da rede social irá indicar quem costuma compartilhar notícias falsas no perfil de propósito ou por engano. Então vamos lá à leitura. O Facebook lançou uma ferramenta para mensurar a reputação dos usuários no que diz respeito ao compartilhamento de fake news, um problema que tem afetado a rede social nos últimos anos, segundo informou o jornal The Washington Post nesta terça-feira, dia 21. De acordo com a publicação, a empresa desenvolveu um algoritmo que pontua a credibilidade dos usuários em uma escala de 0 a 1, como parte da estratégia para encontrar pessoas que compartilham notícias falsas equivocadamente ou de propósito. Desde janeiro, os próprios usuários são capazes de avaliar e classificar notícias e veículos de imprensa pela veracidade, mas essa liberdade fez com que algumas pessoas se aproveitassem disso. Então, como as pessoas mesmas podiam classificar, muitas classificavam de modo errado, né? Não é incomum que as pessoas nos digam que algo é falso simplesmente porque não estão de acordo com a história ou porque intencionalmente tentam atingir uma publicação específica, afirmou o gerente de produtos do Facebook, Tessa Lyons. Segundo Lyons, a nova ferramenta não pretende ser um indicador absoluto de credibilidade, apenas outro instrumento para erradicar as fake news do Facebook. A medida servirá para que a plataforma identifique quais usuários têm propensão a marcar que o conteúdo divulgado por outros é problemático ou de confiança. A executiva não detalhou os critérios que a rede social utiliza para determinar a pontuação do usuário, nem disse se todos os usuários são avaliados. E esta é a notícia. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Nas aulas anteriores, quando nós tratamos de notícia, o que eu precisei fazer lá no 118, lá no 119, né? Eu não consegui colocar a notícia inteira na aula. Por quê? Porque a notícia era muito extensa. Tanto a notícia no jornal impresso, muitas vezes ocupa a página inteira. Ou a notícia na revista tem 2, 3 páginas. A notícia na internet, como vocês puderam ver, eu consegui colocar ela inteira, porque ela é mais curtinha. Então, a primeira característica da notícia na internet é que ela é mais curta, ela é mais pequenininha, né? Não é tão grandona, tá? Além disso, nós precisamos compreender que ela também possui as mesmas características das outras notícias que nós temos lá na revista ou lá no jornal.
nós temos a manchete, o olho da notícia e o lead. Olha só, aqui eu deixei em destaque, né? A manchete, o olho da notícia, ou o resumo, como muitas vezes é chamado, que são aquelas duas linhas fininhas logo abaixo do título. Geralmente elas estão com letra diferente, aqui elas estão em itálico, pode observar. E o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. Aqui eu deixei em vermelho para diferenciar do corpo da notícia, que é o restante, olhem só, né? Mas ele não é em vermelho lá na internet, é na mesma cor. Aqui parece que ela ficou grandona, né? Mas por quê? A prof teve que usar o tamanho 24 de letra aqui, né? Vocês que estão acostumados a digitar no computador, imagine que é tamanho 12, o tamanho padrão da letra, daria um pedacinho assim, ó, lá na página, né, na folha, a notícia inteira. Por isso que eu disse para vocês, ela é curtinha, por quê? Porque ela está vinculada na internet, mas mesmo ela sendo curtinha, ela precisa manter as características estruturais da notícia. Ela precisa ter manchete, precisa ter o olho e precisa ter o lead, que é o primeiro parágrafo, com as informações, o que, ou quem, por quê, onde, quando, como, né? Que são as informações estruturais da notícia que estão contemplados lá no lead, no primeiro parágrafo da notícia, tá? Aqui eu deixei para vocês, né, uma foto de uma notícia publicada na internet, para vocês terem noção do tamanho, né? Como é que ela é apresentada lá. Então, olha só, a manchete, né, o título, o olho da notícia, aquelas linhas pequenininhas logo abaixo, o texto dela, o lead, é só esse primeiro parágrafozinho aqui, onde tem as informações, o que aconteceu, quando aconteceu, por quê, onde, né? Se a notícia tem foto, precisa da legenda, ó, bem pequenininho aqui a legenda, a escrita que diz o que é essa foto, né, bem importante. Geralmente tem os créditos também de quem fez a foto, quem é o fotógrafo que capturou a imagem, né? Compreendendo a notícia então, as informações, como eu falei para vocês, o que, quem, onde, quando e porquê, estão lá no lead, que é o primeiro parágrafo. Aqui eu deixei novamente o lead para vocês e desse lead nós vamos retirar estas informações. Então, olha só o que eu fiz aqui, já retirei as informações. Do que fala essa notícia? Do lançamento de uma ferramenta usada para mensurar a reputação dos usuários lá do Facebook, dizendo se eles estão compartilhando fake news de propósito ou por engano, lembram? Né? O que é mensurar? É medir. Né? Quem está fazendo isso? O próprio Facebook. Aonde está fazendo? No Facebook, né? Quando foi publicada essa notícia? Numa terça-feira, dia 21. O que aconteceu aqui no lead? O 21 está entre parênteses, né? Fevereiro, parênteses 21. Isso quer dizer que foi em fevereiro, no dia 21, numa terça-feira, né? Por que eles estão criando essa ferramenta? Para medir a reputação dos usuários dessa rede social, né, se eles estão compartilhando de propósito ou não fake news. Então vejam que o lead, assim como a notícia no jornal e na revista, ele contém as informações estruturais obrigatórias de uma notícia, né? O que, quem, onde, quando e por quê. Isso é bem importante vocês compreenderem, tá? E aqui eu fiz um paralelo comparando, né, a notícia online e a notícia impressa. Então, aqui, o que é o suporte, né? Onde está vinculado? A online é no site, a impressa no jornal, por exemplo. A disposição gráfica do texto é o jeito com que o texto é apresentado. Né? Online é em blocos. Olhe só os blocos, ó, 1, 2, 3, 4 blocos. Né? Quando a prof colocou aqui, eu não coloquei em blocos, não ia ficar muito pequenininho para vocês lerem, tá? Mas geralmente a notícia online é em blocos, né? Porque o espaço é pequeno, eles vão dividindo ali. Enquanto que a notícia impressa é em colunas, né? 2 colunas grandona lá no jornal está a notícia, tá? As imagens.
As imagens online, elas podem ser estáticas ou em movimento. Eu posso ter vídeo na notícia online, eu posso ter um emoji animado ali para ilustrar a notícia, né? Enquanto que a notícia impressa, não, a imagem é estática, é parada, é uma foto, é um gráfico, né? Por exemplo, não vai se mexer, não vai ter como eu colocar um vídeo na notícia impressa. As palavras em destaque no texto, como é que são? Na notícia online, eu posso usar o negrito, o itálico, o sublinhado e posso fazer o hiperlink. O que é o hiperlink? Aquela palavrinha que aparece em azulzinho na notícia, onde você clica em cima e vai para uma outra página ler sobre aquele assunto. Na notícia online, eu posso fazer isso. Já na notícia impressa, não, eu só posso deixar a palavra em destaque, ou em negrito, ou sublinhada, né? Eu não posso criar um hiperlink dentro da notícia que vá para uma outra página, tá? O suporte, né? Novamente o site e o jornal, aqui para vocês não esquecerem. A forma de leitura é como? Não linear, enquanto que aqui é linear. O que isso quer dizer? Linear e não linear. A notícia impressa, a leitura é linear, é só no texto que você tem em mãos. Na notícia online pode ser não linear, porque você pode ter um link dentro da notícia que você vai para uma outra página, né, para uma segunda página, para uma terceira página. Então é uma leitura não linear, que aquele texto de notícia pode conversar, entre aspas, com outro texto, porque tem um link dentro da notícia, né? Possibilidade de o leitor comentar a notícia. Essa que é a parte legal da notícia online, né? Quando você lê online a notícia, você pode compartilhar a notícia se você quiser, você pode comentar embaixo na hora, dar a tua opinião, ler os comentários dos demais leitores que já fizeram a leitura da notícia, enquanto que na notícia impressa isso não é possível, né? É impossível você compartilhar a notícia com alguém, comentar já abaixo ou ler os comentários e opiniões dos demais leitores, tá? Então aqui está um paralelo para vocês verem um pouquinho das diferenças da notícia impressa e da notícia online, tá? Vamos resumir então o que é que nós aprendemos na aula de hoje? Que a notícia, né, é um gênero de texto que também pode estar vinculada na internet. Ela geralmente é mais curta, mais objetiva, né? É possível que a gente compartilhe ela com outros usuários, que opine. Ela pode conter links, né, dentro da própria notícia, nos direcionando a outras páginas. Por isso nós temos uma leitura não linear de texto, mas mesmo assim, ela cumpre com os elementos estruturais, assim como cumpre a notícia impressa no jornal. Ela vai ter a manchete, o olho da notícia e o lead, né, que são elementos obrigatórios numa notícia, num gênero de texto notícia. E se a notícia tiver foto, eu preciso que a foto contenha a legenda para facilitar a compreensão do leitor, né? A legenda não está lá por acaso, tá bom, gente? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. A prof sempre orienta, né? Que eu deixo uma sugestão de atividade para vocês sobre o assunto, ou a professora ou o professor que está acompanhando vocês vai orientá-los o que é que vocês vão fazer de atividade, tá bom? Obrigada novamente, eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.